Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil e este é o WW. A sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, no Senado nesta quarta-feira, dirá mais sobre a temperatura da relação entre a política e o Supremo Tribunal Federal do que sobre o indicado em si. De Messias já se sabe mais ou menos o que esperar. Lulista, evangélico, defensor do ativismo judicial e do judiciário como instrumento para o executivo implementar suas políticas. Se aprovado, ele deverá ser o mais petista de todos os indicados pelo Partido dos Trabalhadores para a Corte. Dos senadores que irão sabatiná-lo, porém, será importante captar como cada grupo político trata e entende a maior crise de credibilidade da história do Supremo e, principalmente, como planejam incorporar essa crise às suas estratégias neste ano, já que cada vez mais o Supremo Tribunal Federal virou um tema eleitoral. WW de hoje a gente vai falar também sobre a conferência na Colômbia que discute um mapa para o fim do petróleo no mundo e sobre os Emirados Árabes Unidos deixando a OPEP justamente para produzir mais petróleo. Antes de apresentar aqui os convidados dessa primeira parte do programa, o cientista político e diretor da Dominion Consultoria, é o convidado deste primeiro bloco, o Leandro Gabiati. Bem-vindo, Leandro. Boa noite, Caio, Thaís, Daniel. Daniel Hittner, nosso diretor em Brasília, e a Thaís Heredia aqui comigo na Avenida Paulista. Vamos lá, chegou finalmente o grande dia, está chegando, né? Porque na verdade é amanhã. O Senado realiza a sabatina de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Serão necessários ao menos 41 votos para assumir a cadeira que era de Luiz Roberto Barroso. Não vai ser fácil, né? O Messias vai passar ali pelo crivo dos senadores em meio a essa que eu acabei de citar, a mais grave crise de credibilidade da história do Supremo Tribunal Federal, sem o apoio ainda do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Veja na reportagem de Luciana Amaral. A base governista passou as últimas horas caçando votos de indecisos no Centrão e na oposição, incluindo o PL. O senador e principal adversário de Lula ao Planalto, Flávio Bolsonaro, disse que o voto da direita vai ser conforme a consciência de cada um, embora ele mesmo e o seu partido tenham combinado de votar contra a indicação de Jorge Messias para o Supremo. Já os governistas viram na fala uma brecha e maior flexibilidade entre a oposição. Atual ministro da AGU, Messias precisa de ao menos 41 votos no plenário do Senado para ter a indicação aprovada. Aliados do presidente Lula projetam entre 45 e 49 votos. A oposição, por sua vez, estima que Messias estacione em 35 votos, sendo, portanto, reprovado. Qualquer um que falar um placar agora é chute, eu não acredito nesse 48 que ele disse publicamente que está tendo. Embora Messias seja evangélico, os articuladores da indicação não contam com o apoio de todos da bancada religiosa. Ainda assim, como a votação é secreta, a esperança é de que haja os chamados votos envergonhados. Senadores que não declararam apoio a Messias por receio de críticas de eleitores ou colegas, mas que votarão nele. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resistiu quanto pôde ao nome de Jorge Messias, mas nas últimas semanas, governistas avaliam que ele também não atrapalhou a campanha do advogado-geral da União. Segundo aliados do Planalto, Alcolumbre se comprometeu a manter o painel de votação aberto pelo tempo necessário, o que já é visto como algo precioso em uma disputa tão apertada. Antes de chegar ao plenário do Senado, Messias vai passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. A expectativa de governistas é que ele consiga 16 votos favoráveis no colegiado. Messias disse a interlocutores que prevê que a oposição use o espaço da sabatina para focar na crise de credibilidade pela qual passa o Supremo. Isso, avalia ele, vai exigir habilidade nas respostas para não criticar ministros do Supremo e, ao mesmo tempo, não se abster de questões que vêm ocupando o debate público. Leandro Gabiati, a aprovação do Jorge Messias é um fato consumado ou pode ter surpresa ainda? Caio, a gente sempre trabalha com uma premissa quando tem esse tipo de indicação tão estratégica e tão relevante como é a do Supremo. Se não tivesse os votos, o Messias, o governo, trabalharia para adiar essa votação. O próprio Alcolumbre, né, que a gente vê
como alguém que não apoiou abertamente, mas que de alguma forma também não está atrapalhando. Então, se não houvesse votos, acho que todo mundo trabalharia para evitar a votação. Como a votação está marcada, é provável que quem está contando votos, tanto no governo quanto na presidência do Senado, tenha certeza de que há apoio suficiente para aprovar o nome do Messias amanhã para o Supremo. Daniel? Olha, Caio, a gente vê o seguinte, né? Existia mais para o início desse processo, sem falar ali da última semana, dos últimos 7 dias, uma confiança maior do governo e dos governistas no Senado na aprovação do Messias do que uma confiança da oposição que continuava sustentando um discurso de que o Messias seria rejeitado. Nos últimos dias, o próprio discurso da oposição de que ele vai ser rejeitado foi se amenizando. Faz parte do show da política, faz parte manter ao máximo o mistério, o suspense. A oposição precisa alimentar esse clima, mas certamente o que a gente vê de confiança, mesmo antes dos últimos 7 dias, do governo em sustentar a indicação e a votação do Messias nesta semana, já vinha sendo maior do que a confiança da oposição em rejeitá-lo. Eita, Thaís, o que você espera? O que esperar, né, dessa sabatina? Sabe que eu tenho conversado com advogados, ontem mesmo eu ouvi uma expressão interessante que disse, olha, ele não tem sofisticação intelectual, mas ele tem conhecimento jurídico. E a gente tem uma leitura, né, usando a expressão que ouvimos agora, da premissa. A gente enxerga, olhando para o STF, que alguma sofisticação intelectual deveria está ali no job description, né, de quem vai ser um ministro. Mas acho que esse valor foi se perdendo nos últimos anos. Então, esse requisito dessa sofisticação intelectual, que não necessariamente pode se transformar numa coisa boa, né? A gente está assistindo aí o ministro Gilmar Mendes usar toda a escola alemã dele de aprendizado, enfim, para justificados que ninguém consegue entender, mas que tecnicamente ele estaria preparado. A questão é que, tecnicamente preparado, num ambiente de altíssima pressão política, e há também uma dúvida sobre o grau de maturidade do Messias, mesmo com esse preparo, o grau de maturidade do Messias para lidar com a pressão vinda, por exemplo, de um governo Lula reeleito. Diferentemente da surpresa, inclusive positiva, que eu ouço de muitos advogados, com a atuação de Cristiano Zanin, que parecia chegar ao Supremo com uma lealdade muito forte ao governo e foi o que mais se distanciou e foi o mais reservado e tudo mais, né? Então, há uma preocupação não exatamente uma preocupação com a falta da sofisticação intelectual, mas do quanto que, sem a sofisticação intelectual e sem a maturidade, como é que ele vai caminhar sobre a pressão política que o STF vai passar. E Lula sendo reeleito, qual vai ser o grau de independência que ele vai conseguir demonstrar que tem? Sim, mesmo essa pressão de amanhã também. Agora, o Leandro, eu fico com a impressão que quase que a montanha paria um rato, né? E toda vez, e cada vez mais intensamente, a gente chega em vésperas de sabatinas e fica todo um suspense se vai ser aprovado. Com o André Mendonça foi assim e todo mundo acaba sendo aprovado, todos, né? A única rejeição na história foi em 1894, né, na República Velha, começo da nossa República ainda, depois nunca mais, né, aconteceu uma rejeição. Eu queria te perguntar, os deputados, na verdade os senadores, eu tenho a impressão que eles acabam aprovando menos por convicção de que o sujeito vai ser um excelente ministro e mais por medo de votar não em alguém que vira um potencial investigador contra ele, já que é o Supremo que investiga o Congresso. Bom ponto. Eu abordaria a questão a partir de duas questões. A primeira, derrotar o governo na indicação de um ministro para o Supremo seria, vamos fazer um paralelo com o parlamentarismo, seria similar ao voto de desconfiança. Ou seja, seria um voto que enfraqueceria o governo a um ponto talvez de elevada sensibilidade, ou
ou seja, o governo tem que estar muito fraco como para que o governo seja reprovado pelo Senado, independente do nome que está em questão, que está sendo analisado pelo Senado neste caso. Mas seria um sinal muito negativo. Agora, passando um pouco mais ao perfil do Messias, eu acho que aqui ficou claro que o Lula poderia ter optado, talvez, por uma negociação com o Senado, e ele, assim, preliminarmente, seria a escolha mais racional, porque o Lula teria atendido a interesses do Senado. O Senado tem colaborado muito com o governo no quesito governabilidade. Quando a Câmara aprova pautas negativas para o Planalto, muitas vezes foi o Senado quem segurou um pouco essa onda negativa. Então, para o Lula, preliminarmente, seria racional pactuar um nome, talvez negociar um nome com Alcolumbre e outros senadores. Mas como a gente está observando que o Supremo hoje ganhou uma centralidade estratégica na República, o Lula fez essa escolha e disse, olha, entre eu negociar com o Senado e eu colocar um nome que é da minha confiança, com um nome com o qual eu provavelmente vou ter diálogo, né? Ou vou ter talvez algum tipo de convergência em determinados assuntos, pensando talvez em 27 e 30, ou pensando até depois se o Lula for reeleito, né? E pensando até depois da fase do quarto mandato. Então, Lula fez uma escolha racional, digo, na própria racionalidade. O Lula pensando no Lula e no governo dele, ou até no PT. Então, comprou uma briga com o Senado, mas ele entende que essa briga, esse desgaste com o Senado está compensando, e ele manteve a posição apesar da pressão e o confronto até aberto, eu diria, que teve com o presidente Alcolumbre nos últimos meses. Daniel? Caio, eu posso discordar aqui fraternalmente um pouco de todos vocês aqui, de você, do Leandro, até da Thaís, eu deixo um pouquinho para depois. Eu vejo o seguinte, primeiro que a gente tem falado muito com a alta do Flávio Bolsonaro nas pesquisas, dos acertos da oposição e da pré-campanha dele e dos erros do governo. Acho que aí tem um baita erro da oposição que a gente precisa dizer. Se o Messias for eventualmente rejeitado amanhã, não me parece o cenário base aqui, nisso a gente concorda, poderemos ter governo Lula 4, Lula pode ganhar as eleições, mas o governo Lula 3 acabaria amanhã. E essa era uma chance que a oposição não poderia ter desperdiçado. A oposição não soube se articular devidamente para criar um clima favorável à rejeição amanhã de Messias. Assim como achou que podia peitar a indicação do Centrão e respaldada pelo governo do Odair Cunha na Câmara dos Deputados para ministro do TCU e acabou tomando de lavada. A oposição articulou mal. Mas tem um ponto que me parece que ali não é uma briga, não é um medo de comprar uma briga com o Supremo Futuro, não, que é a base do seu argumento e eu respeito, mas principalmente uma articulação circunstancial muito bem feita pelo Palácio do Planalto, gostemos ou não dela. Houve um festival de emendas parlamentares nos últimos dias, tem cargos vagos importantes, presidência e superintendência geral do CAD, todo mundo sabe no Senado a quem esses cargos interessam, a quais senadores interessam, tem cargo vago em agências reguladoras, tem CVM para ser indicada e tem a atuação de um monte de gente aí no meio do caminho também. O André Mendonça foi catar voto ali para o Messias entre senadores evangélicos. É um ministro hoje mais influente, que tem muita gente ali na mão porque investigou, é o relator de caso INSS e de caso Master. Tem alguma atuação do Gilmar Mendes, que defendia o Pacheco lá atrás e mudou de ideia, aparentemente, no meio do caminho. Enfim, acho que tem uma composição ali que é mais ampla. E a discordância da Thaís, aí eu deixo para mais tarde. Eu vou embora antes de você discordar de mim. Posso discordar Sim. antes dele? Daniel, por toda a segunda parte da sua resposta, quando você fala da articulação do governo, de como o governo acertou, inclusive lançando mão desse cardápio velho da política, né? De dar emenda, de dar cargo e tal. E aí isso revela, para a gente trazer de novo aqui a história da maturidade, revela a diferença de um governo Lula 3,
que por mais que os quadros mais clássicos do PT não estejam lá, é uma turma muito preparada politicamente. E é uma turma que sabe fazer o jogo da política muito melhor do que as lideranças hoje da oposição, que é uma turma muito mais jovem e que está desarticulada para qualquer coisa. A oposição não se entende mais, você não consegue mais achar um consenso sobre nenhum tema, né? Então, talvez o governo tenha perdido a oportunidade de impor mais pautas a favor do governo diante dessa fragilização da oposição, né? Agora que eu te agradeço, você não vai mais discordar de mim, pronto. Deixa eu só colocar uns pontos aqui antes de jogar para você, Leandro, para saber sua visão sobre isso. Eu acredito que, primeiro, a oposição não tinha número para derrubar o Messias, né? O cenário hoje da oposição, o tabuleiro no Senado hoje é mais ou menos 50-30. Né, nas contas que eu faço, por pedido de requerimento, mais ou menos isso. O governo, a base aliada, tem mais ou menos 50 votos contra 30. Essa era uma dificuldade. Eu acredito também que a oposição aposta muito no Jorge Messias como um aliado do grupo contrário à ala Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino ali dentro. Né? Quem abraçou essa campanha do Messias desde o começo, número 1, foi o André Mendonça. Por ser um evangélico também, e há uma expectativa de que nas posições sobre o Banco Master, vamos falar português claro, quando chegar a hora do Supremo decidir se tem que abrir ou não a investigação contra Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, a expectativa é que o Jorge Messias seja um voto junto com o André Mendonça, com o Fachin, com o Fux, com a Carmen Lúcia. E aí formaria uma maioria. Esse é um segundo ponto, segundo cálculo político da oposição. E eu acredito que os cargos e as emendas também, Daniel, foram liberados muito num pacote todo, né? Não apenas para aprovar o Messias, mas para ajudar o debate da 6-1, para trazer base aliada junto para a candidatura Lula em alguns estados. Eu acho que é um pacote mais amplo de interesses do governo ali dentro do Congresso, mas vamos ouvir o Leandro, qual que é a percepção dele sobre esse nosso debate. Caio, eu não sei se a oposição fez, ou se de fato fez esse cálculo sobre justamente qual seria o equilíbrio que o Messias pode trazer ao Supremo. Eu entendo, e olhando agora, mudando de ângulo e indo para o lado do Lula, eu entendo que se o Lula fez essa aposta alta, porque o Lula comprou uma disputa aberta com o Senado, com o Pacheco, com o aliado, com o Alcolumbre, até tempo atrás um aliado muito próximo, ele entende que pode contar com o Messias para determinadas discussões. Então, talvez, diferentemente do cálculo da oposição, eu colocaria o Messias mais na ala política, vamos dizer assim, esse grupo integrado. Não digo ala política no sentido de aqueles ministros que têm um vínculo político, um diálogo político. Resta ver o Dino fazendo uma proposta de reforma do judiciário e provocando até de forma implícita o Poder Executivo e o Congresso. O Gilmar Mendes fazendo uma proposta, ou defendendo a proposta do Dino e propondo um diálogo com os presidentes da Câmara, do Senado, do presidente da República, inclusive até passando por cima da figura do presidente Fachin como representante do poder. Eu enxergo talvez o Messias não necessariamente alinhado a essa turma, mas fazendo um jogo parecido, digo um jogo como o Dino faz, como o Gilmar faz, como o Moraes faz, como o Toffoli até fazia, obviamente agora talvez um pouco acuado depois do caso Master. Obviamente, a gente está especulando aqui, teremos que ver. O Zanin, acho que a Thaís apontou muito bem, foi uma figura que talvez muitos enxergavam como alguém mais próximo, com mais diálogo com o governo, e tem tido uma postura muito autônoma e muito independente em várias decisões, que inclusive algumas desagradaram o governo. Eu não sei se o Messias seria um Zanin, mas eu enxergo ele mais politicamente mais ativo, ou dialogando mais com o Congresso e principalmente com o Planalto. Obviamente o cenário mudará ou poderá mudar a partir de 2027, a depender da presidência da República, do presidente eleito, mas o Messias, independente do governo que venha a ser eleito, o Messias teria um papel mais politicamente ativo. Bom, Leandro, muito obrigado, meu caro. Amanhã certamente a gente vai estar tratando desse assunto aqui, já terminada a sabatina, a votação, vamos ver até que horas vai. Leandro Gabiati, cientista político, diretor da Dominium Consultoria. Obrigado, Leandro. Bom descanso.
Caio, Thaís, Daniel, um prazer sempre estar com vocês. Boa noite. Prazer é todo nosso. Thaís também vai embora, né, Thaís? Vai Eu vou. descansar. Obrigado, viu, Thaís? Daniel Obrigada, fica até conosco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a conferência na Colômbia, discutindo um mapa para o fim dos combustíveis fósseis no mundo. Até já.